controle, não foi encontrado mais nenhum foco e a doença, o caso, né, de doença dengue em Três Barras, também não foi contraído no município, ele veio então de Fortaleza ou São Paulo pela profissão da pessoa e também está sob controle. Certo, estou aqui recebendo também o Dr. Felipe Teixeira, ele que é médico da Gerência de Saúde aqui de Canoinhas. Bom dia, doutor. Bom dia, Jurandir, a todos os ouvintes da Band FM. Doutor, sua presença aqui é muito importante porque, como a Cristina disse que é importante a gente conscientizar a população, é importante a gente começar essa conscientização falando sobre como se pega, como se contrai a dengue e as consequências dessa doença. Bom, a dengue se adquire com a picada da fêmea do Aedes aegypti, que é o mosquitinho que transmite a dengue, né? Então, o mais importante, como a Cristina vai falar, realmente é a gente controlar os focos da doença, né? Se a gente não tiver focos de proliferação do mosquito, automaticamente a gente não vai ter a transmissão da doença dentro do nosso território. Mas os sintomas da dengue, a partir do momento que a pessoa é picada pelo mosquito, ela pode desenvolver sintomas, assim, que são sintomas gerais, né? Então, mal-estar geral, febre alta, dores nas articulações, dores musculares, dor atrás dos olhos, né? Uma dor retroorbitária, e eventualmente pode ter algumas manchas na pele também. Então, são sintomas muito semelhantes aos sintomas de uma gripe, né? A pessoa, será que estou gripada? Tá. Existe uma diferença porque não tem sintomas respiratórios, né? Normalmente não tem coriza, não tem obstrução nasal, não tem dor de garganta, nada, não tem tosse. Então, os sintomas, embora os sintomas gerais sejam semelhantes, não existem os sintomas respiratórios, né? Então, quando você tem alguns desses sintomas e você vê que não tem sintomas respiratórios associados, tem que suspeitar de dengue. É claro que na nossa região, como nós praticamente não temos focos, temos poucos focos, e não há ainda transmissão dentro do nosso território, né? Sendo por picado, pessoas que foram picadas aqui na região, é menos provável que você tenha dengue. Mas se você tiver esses sintomas, e principalmente se não tiver sintomas respiratórios associados, tem que procurar uma unidade de saúde, né? E principalmente se você viajou para cidades endêmicas, né? Cidades onde tem, como por exemplo Itajaí, né? Recentemente você viajou dentro de 10 dias, 10 a 15 dias, para cidades onde há transmissão da doença e tem esses sintomas, tem que procurar imediatamente um serviço de saúde. Bom, qual que é a diferença entre Três Barras, que teve um caso, e Itajaí, que está com 23 casos, doutor? Provavelmente é o controle da doença com relação aos focos, né? Então, esse caso de Três Barras, quer dizer, não foi um foco, ele não adquiriu a doença na região, então, quer dizer, é um caminhoneiro, viajou e voltou com a dengue, mas o caso foi controlado, o paciente nem foi hospitalizado, nada. Em Itajaí, com certeza, é o descontrole dos focos, né? Agora, muito possivelmente as pessoas estão ouvindo a gente dizer que teve um caso em Três Barras, imaginando, meu Deus, corremos um sério risco de ter uma epidemia aqui em Três Barras, aqui na região, considerando que temos um doente. Mas não é como uma doença, não é uma doença transmissível Não. de humano para humano, é isso? Não é transmissível de humano para humano. O único risco seria assim, se esse paciente fosse picado pelo Aedes aegypti, daí esse mesmo mosquito picasse outra pessoa. Mas essa chance é muito pequena porque o paciente já passou aquele período de incubação da doença, então esse risco não existe. O que a gente sempre tem que focar é no controle dos focos do mosquito. Né? Se a gente não tiver focos de mosquito, a gente não vai ter a doença na nossa região. Porque o que ocorre é que esse mosquito pica uma pessoa infectada e aí pica outra pessoa saudável e transmite a doença dessa forma, é isso? Exatamente. Não existe transmissão de pessoa para pessoa, como existe na gripe, tá? Naquela pandemia que a gente se lembra muito bem em 2009. Então, não existe esse risco, né? Porque a doença não transmite de humano para humano. Então, tem que ter dois fatores aí. Uma pessoa doente com a dengue e um mosquito Aedes aegypti que venha a picar essa pessoa. Exatamente. É para aí a gente ter a situação da dengue. Agora, claro, a prevenção é mais importante para que a gente não avance nessa situação, né? E aí, o que a gente pode falar de prevenção? O que as pessoas aí que estão nos ouvindo podem fazer para que a gente não tenha dengue aqui na nossa região, doutor? Principalmente evitar que se espalhem os focos da dengue. Então, né, os cuidados, principalmente nessa época de janeiro, que tem muitas chuvas, né? Então, é aquilo que todo mundo já sabe, né? Não acumular água parada, então pneus, no jardim, sempre olhar se não tem focos, vasos de plantas, né? Então, sempre colocar areia ou não colocar prato nas plantas, limpar frequentemente, pelo menos uma vez por semana, o prato de animais de estimação que ficam na rua, né? Passar uma esponjinha. Evitar assim construções, onde tem ferros velhos, tudo isso são focos, né? Pneus, né? Isso é muito comum em pneus, então água parada, piscinas onde não se há uso frequente da piscina. Nessa época o pessoal usa um pouquinho mais, mas depois
acaba não usando, mesmo piscina coberta, às vezes acumula água em cima dessa lona que se usa para... Então tudo isso tem que ter cuidado, sempre esvaziar, até vasos sanitários, assim, pessoal que tem banheiro na rua, sempre deixar o vaso tampado, banheiros que não são pouco utilizados, puxar a descarga frequentemente, tudo que acumula água parada pode ser um possível foco da doença, consequentemente proliferar, né, a larva desse mosquito e consequentemente depois a transmissão da dengue, caso isso aconteça. Agora, quando você fala em água parada, por exemplo, eu tenho meus cães lá na minha casa, mas eu saio cedo e volto só à noite. E aí eu deixo a água para eles ali o dia todo ao ar livre para que eles possam matar a sede. E eu estou contribuindo para a proliferação? Um dia não, geralmente é um período maior, né? Claro, se você tem a questão muito o perigo agora em janeiro, não só da época chuvosa, que muita gente está de férias, né? Então ficam às vezes assim, animais, que às vezes vem alguém cuidar e não limpa, as piscinas que ficam paradas, então, mas um dia isso não é um perigo, né? Geralmente é quando o tempo mais prolongado.